Então, assim, a família, quando a pessoa... Eu vejo pessoas, gente... tem até um ditado, todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Quando casa é meu bem, quando separa é meus bens, meus bens. Se por algum momento tá tendo algum conflito na família, seja marido e mulher, seja pai e filhos, seja irmãos, seja parentes próximos, por causa de dinheiro, você tem um problema. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Nem tudo na vida... Aliás, tem uma coisa muito, muito legal nisso. As maiores e melhores, as coisas mais preciosas da vida, você nunca vai pagar com dinheiro. Então, cuidado com o que você quebra por causa do dinheiro. Com esse dinheiro, você não compra de novo. As pessoas importantes que eu perdi na minha vida, algumas delas eu fui atrás, você pede perdão. Se é uma pessoa evoluída, ela perdoa. Mas você já viu o copo de cristal remendado e ficar perfeito? Eu nunca vi. Dinheiro não compra. E às vezes, irmãos, assim, ó, pode acontecer de você dar a volta por cima, chegar de nave na casa da pessoa, promoveu a Disney pra ela, olha, agora eu tô bem, Paulo, olha, eu vou viajar com a minha família, eu gostaria que você viesse com a gente, tudo pago. E eu magoei o Paulo, lembra que eu troquei o Paulo pelo Jean? Trabalho? Paulo vai virar e vai falar assim, tá bom. Dependendo da situação, se ele é um cara que não é rancoroso, se pra ele faz sentido aquilo ali, ele vai. Agora, se o Paulo virar pra mim e falar assim, Lu, ó, limpou o coração, nada, zero, é mentira, irmãos. Porque a gente é ser humano. A gente é ser humano. Não vai apagar. Esquece isso aí. Então, por isso que a família, quando ela é comprometida através do dinheiro... Teve pessoas que fizeram isso comigo também, viu, irmãos? Fizeram a mesma coisa comigo. Eu perdoei. É óbvio, não precisa nem falar que eu perdoei. Só que assim, olha o detalhe, eu perdoei, mas eu não confio. E posso falar? Tem tanta gente que se ama. Ama mesmo, de verdade. Mas não estão mais juntas porque não confiam uma nas outras. E ama. Entendeu? A terceira... maior riqueza, isso dentro disso que nós estamos falando aqui, e assim, eu vou até essa daqui eu falei que a terceira, mas pra mim começaria por ela, que foi a primeira coisa que eu perdi, a primeira que eu perdi foi essa. Eu acredito até que teve momentos da minha vida que Deus era tão misericordioso que mesmo eu sendo o bode da história, quando eu recorria a Deus, eu sei que Ele ouvia. Então por isso que eu não falo que não foi nem a primeira, não foi nem a conexão com Deus. Mas pra mim, a primeira coisa que eu perdi, que isso daqui pra mim tá em terceiro lugar, mas depois assim eu já tinha escrito e falei, não vou mudar, mas nunca que vai ser terceiro lugar, é paz. A terceira maior riqueza eu coloquei que é a paz, mas a terceira, gente, nem aqui, nem na casa do chapéu. É só vocês perguntarem pra quem tem problema na justiça. Oficial de justiça na porta da casa dela, querendo penhorar bens, ou... para quem já passou por um matrimônio terrível, eu passei. Ou pergunta para uma mãe que tem um filho nas drogas, se ela não daria tudo o que ela tem para dormir. A paz, ela é inegociável, sabe por quê? Porque não tem nada no mundo que compre ela. E se você perdê-la, muito dificilmente você vai conseguir encontrá-la sem nenhum prejuízo na vida. Então, assim, eu até coloquei que a paz é negociável, porque, assim, eu até estava lembrando de umas coisas quando eu estava escrevendo isso aqui. Quando você tem paz, olha que interessante, quando você tem paz, você consegue empreender, você consegue fazer boas amizades, você consegue ter dinheiro. Seu dinheiro, ele vem de uma forma diferente. Quando você tem paz, você consegue servir a Deus. Porque, gente, a ausência de paz é o quê? Perturbação. Se você não é uma pessoa de paz, você é uma pessoa perturbada. Então, assim, uma pessoa perturbada, ela não consegue buscar Deus, ela não consegue prosperar, ela não consegue empreender, ela não consegue. Sem contar que quando você é perturbado, você perturba as pessoas. Então, assim, a ausência da paz é a entrada da perturbação. Ou seja, isso é terrível. E outra coisa, viu? É o que a gente mais está vendo, infelizmente. Mas assim, quantas pessoas a gente está vendo por aí, milionários, os caras... Eles dão a alma para chegar onde eles querem chegar. Eles chegam mesmo. Chegam. E aí você fica sabendo depois no noticiário que deu um tiro na cabeça, pulou da ponte, jogou o carro no precipício.
Mas peraí, o que aconteceu aí, que a ausência foi essa, tamanha, que o cara... Nós tivemos 2 casos recentes aí, que misericórdia. Depois eu estava vendo, eu não fiquei muito atrás disso, porque, sinceramente, eu nem gosto desses assuntos, que me perturba a vida, mas não tem muita estrutura para essas coisas, sabe, assim, emocionalmente falando. Então, e outra coisa, viu, a gente às vezes tem que se blindar também. Se você é uma pessoa que você não tem preparo para ver, ouvir certas coisas, irmão, foge dessas coisas, sabe? Por isso que a Bíblia fala pra gente tomar cuidado com a mente, né? Porque a mente, ela é a casa das máquinas. Então, assim, rapidamente eu passei e ambas as pessoas que falaram dessas 2 pessoas, falaram assim, eu tava com ela ontem, semana passada, eu falei com ela às 6 horas da tarde pelo WhatsApp. Ou seja, que buraco é esse que faz a pessoa, assim, ser o maior corajoso da história? Porque para você, uma pessoa cometer suicídio, covardes somos nós. Quero ver você fazer isso. É a pessoa mais corajosa que pode existir, né? Então, assim, que buraco é esse que faz a pessoa olhar e falar, eu vou pular daqui? Gente, é ausência de paz. É a perturbação. E tem muita gente que quer dinheiro, mas ela não sabe o que é ter dinheiro. Ela não tem nem estrutura para ter isso que ela quer. Ela se vende. Alguém vai lá e leva embora mesmo. A gente não pode ser hipócrita. Lu, eu conheço no meu coração e o dinheiro não me compra não, minha filha. Dinheiro não me leva não. Às vezes, irmãos, a gente acha que é assim, a Cristina fica milionária, aí ela faz a louca mesmo, ela pega a bolsa, tchau Brasil, fui, nem me viu. Não é isso. Às vezes ela vai continuar aqui, ela vai mudar algumas coisas, só que os comportamentos que ela vai ter posterior a isso vai ser destruidor. Para o relacionamento dela, para a família dela, para quem está em volta dela, porque ela não tem estrutura para ter aquilo ali. Então, eu acho que é que nem uma vez eu estava orando e eu lembro que eu estava num propósito, um tempo atrás, de dons espirituais. E aí eu lembro que Deus falou assim no meu coração, você não tem que pedir dons espirituais. Você precisa pedir os frutos do Espírito. Judas tinha muitos dons, traiu Jesus e se suicidou. Porque os frutos do Espírito tem nada a ver com dons. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um monte de dons e misericórdia, a vida da pessoa ou a queda da pessoa? Porque os frutos do Espírito, se é amor, se é misericórdia, se é paz, se é compaixão, já mudou tudo. Eu posso colocar a mão na cabeça e curar 1000 pessoas, descer, ir embora para minha casa e ser um inferno na minha vida. Então assim, você vê que é um negócio meio que desconecto, né? Eu lembro quando Deus falou isso pra mim, Ele falou, o dom ele é uma consequência das coisas, mas assim, queira os frutos do Espírito. Uma vez eu falei isso, teve pessoas que se escandalizaram, eu falei e falo, pra mim é mais fácil o dom levar uma pessoa pro inferno, gente, do que ir pro céu. E dependendo do quê. Então é que nem o nosso pastor falou esses dias pra mim, ele tava falando que nem evangelismo, né? A gente que faz isso, a gente sabe o que é. Misericórdia, irmãos. É coisa assim que se você tiver sanidade, nem de longe você quer um negócio desse. Porque o preço e o peso e as coisas, elas são muito maiores. É o dinheiro. Entendeu a comparação? Quero dinheiro, eu quero as coisas. Todo mundo aqui gosta de viajar, gosta de curtir, gosta de ir em lugares legais. Aí vamos lá. Tem uma galera que tem muito dinheiro, que eles têm 2 dias na semana que eles mais saem, terças e quintas. Eu falo isso porque quando eu morava onde eu morava, e acontecia isso, eles falavam assim pra mim, olha o que eu vou falar aqui. Terças e quintas, se vocês forem pro lado de lá, Moema, Pinheiros, pro lado de lá, Zona Sul, vocês vão ver que os restaurantes, shows, é terças e quintas. No meio da semana, nada a ver. Eles falam que eles não frequentam lugares de sexta, sábado e domingo, porque é a classe média. Os farofeiros, os pobres que querem pagar pela metade.
que quer entrar não sei quantos. Tô falando real, gente, tô falando real. É engraçado, mas é ridículo. Mas é real isso. Você vai em festas, não sei aqui quem já foi, mas você vai em grandes eventos, casamentos, aniversários, é quinta, quarta. Que sábado, gente. Sábado eles estão na fazenda, sábado eles... Por que eu tô falando isso? Isso é eles, são eles que são assim? Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Então assim, a pessoa pode mentir, pode ser hipócrita, o que ela quiser. Eu penso assim. Eu, Luísa, amo viajar. Amo viajar. Eu tinha um problema sério com São Paulo. Eu e o Júnior, quando a gente se conheceu, ele falava isso pra mim, né? Eu tinha um problema sério pra ficar aqui nesse lugar, no final de semana. E eu falo que eu moro em São Paulo, embora eu nasci aqui, por força. Que realmente o Senhor quer que eu esteja aqui, porque Ele sabe. Meus irmãos mesmo, todo mundo mora no interior. Mora lá, tchau. Tchau, São Paulo, sabe? Então assim, eu particularmente, Luísa, particularmente, abençoo São Paulo. São Paulo é uma bênção, é a cidade que eu nasci. Mas eu não pretendo ficar em São Paulo até Jesus voltar. Ele sabe disso, a não ser que Ele queira. Mas de fato, gente, eu não gosto, tô sendo sincera. Aí vamos lá. Eu tenho essa mentalidade aqui. Aí eu tenho dinheiro para dar. Olha aí que eu vou ter que trabalhar a minha mente para não ir todo final de semana ir embora pro meu sítio, pra fazenda, sei lá pra onde. Porque tem ministério, tem a igreja, tem compromisso, tem as coisas aqui. Agora, falar que eu não gostaria de fazer isso, que eu não queria fazer isso, é ruim. Até parece que Deus não sabe. Só que aí tem uma coisa. Eu já estive desse lado que eu tô falando aqui. Ponto. Não é um campo desconhecido para mim. Ponto final. Tem pessoas que não, mas vamos lá. Aí você vai e ganha dinheiro que nem água. Aí esse dinheiro era para ser uma bênção mesmo, mas aí você se perde. Então sabe por que eu tô falando isso? Porque a pergunta seria assim, essa pergunta eu acho que eu faria assim, ó, que nenhuma vez me fizeram. Pra quê? Eu falei pra vocês aqui abertamente a minha situação, não é bonita. Pra quê que eu deveria, se eu tivesse condições, ou Deus mandasse, te dar, por exemplo, R$1 milhão em dinheiro? De verdade, assim, de verdade. Pra quê? Pensando aqui, ó, voltando aqui o que eu falei. Lembrando que você não pode todo final de semana estar viajando e nem pipocando por aí, porque vai ter um momento que você vai se perder, você vai enfraquecer, você vai afastar o teu coração de Deus. Isso não é brincadeira, isso é sério. Você vai esfriar, porque a Bíblia fala que nós somos uma brasa e a brasa longe do fogo, ela esfria. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? A gente tá na casa de Deus, hein, gente? E eu tô aqui. A minha cabeça, quando eu parei para esse negócio, eu falei, caramba, então era isso. Eu acho que era para isso que eu queria, o dinheiro que eu tava correndo atrás. Era para isso mesmo, eu acho. Porque na hora que eu voltei e pensei, o que eu faria com esse dinheiro? Lembra, essas coisas já não estão mais no cenário. Eu já não vi mais sentido para tanto dinheiro. Então assim, qual foi o meu particular com Deus? Senhor, o Senhor dá, e tudo que o Senhor der, a prioridade vai ser o reino. A prioridade vai ser almas. Tô falando eu e Deus, tá, gente? Você tem que ser muito corajoso pra você falar isso pra Deus. Na hora que chegar. Porque eu vi, irmãos, assim, ó, às vezes o que eu vou falar aqui, em nome de Jesus, tomara que vocês entendam o que eu vou falar. Em nome de Jesus, ó. Como eu já estive desse lado, pra mim algumas coisas hoje fazem muito mais sentido. Muito mais sentido. Eu não sei aqui da vida particular de cada um. Eu não sei. Eu sei da Luísa. Então assim, por eu ter estado desse lado, eu sabia por que eu queria tanto dinheiro. Eu sabia. Agora, irmãos, eu tô deste lado. E quando eu olho isso, eu já não vejo mais sentido, a não ser que Deus queira. Porque a metade dessas coisas já saíram da minha frente. Elas não vão ser feitas.
com a intensidade que eu queria fazer, que eu pensava, não mais. Aí vocês lembram quando eu falei que eu estava orando e Deus pediu para mim orar pelos frutos do Espírito? Entendam como quiser. Pode ter sido isso que Deus mudou no meu coração? Pode. Teve um dia que eu e o Júnior estavam conversando, ele até falou para mim, eu não me lembro que a gente estava falando de fato, ele falou assim, eu tive que ouvir isso para acreditar no que você está falando, da escolha, sabe? Na hora ali. Porque, irmãos, é fácil quando você não tá? Mas quando você tem umas coisas que vem na sua mão e você fala, não. O que foi que aconteceu? Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta para vocês. Se hoje Jesus me desse 1 milhão e falasse, pode dar 1 milhão para cada um aí, acabou o assunto. Para que você quer esse dinheiro de verdade? Talvez seja a resposta que vai estar no seu coração, que Deus vai ver se realmente Ele precisa te dar esse 1 milhão de reais. Quando eu tive riqueza, não veio da mão de Deus, tá? Por isso que teve dor. Porque a Bíblia fala que a riqueza de Deus, a bênção de Deus, ela enriquece e Ele não acrescenta dores. Gente, causou dor, não tem Deus no meio, tá? Esquece isso aí. Teve prejuízo? Não tem Deus no meio, esquece isso aí. O meu prazer, ele era momentâneo, era na hora, mas do mesmo jeito que era gostoso aqui, quando caía, era um negócio assim, 10 vezes equivalente àquilo ali. Isso fica insano, né? Por isso que quando alguém vem falar de dinheiro pra mim, algumas vezes, de algumas formas, o Júnior fala que a minha tolerância é 0. Porque às vezes eu tenho vontade de pegar a pessoa e falar, ai Senhor, eu não consigo transportar ela. Eu não consigo transportar ela, entende? Eu não consigo, não tenho esse poder. Só o Senhor para abrir a vista, ao entendimento, o coração dessa pessoa. Por isso que eu acho que Deus ele gostaria, né, e permitiu que eu falasse desse negócio que a gente está falando aqui hoje. Esquece esse negócio de dinheiro e foca no negócio da prosperidade. Porque eu acredito até, irmãos, eu acredito até que chegará tempos que dinheiro nem vai servir para nada a hora que o couro comer. De verdade. Ah, Luiz, agora você está espiritualizando? Ah, gente, eu não estou espiritualizando, não. Eu sou uma pessoa que tem um mínimo de raciocínio, de olhar as coisas, né? Que nem Jesus fala, olha para as árvores, olha para as coisas. Salomão também falou isso. E observa. Esses dias o tempo começou a ventar muito, falei, ih, já vai chover, quer ver? Não deu outra, né? Agora estudei meteorologia? Não, mas é óbvio. Então assim, as coisas estão acontecendo e é óbvio. Então não precisa ser espiritualista, entendeu? Para entender que se você estiver correndo só atrás do dinheiro, nessa lateral aqui, vai dar bem ruim. Porque se o dinheiro for a questão, lembre-se, conexão com Deus já vai começar a cair, família já vai ser comprometida, a sua paz você pode perder. Então é a prosperidade de fato. Então eu coloquei que a terceira é a paz, mas não necessariamente nessa ordem, e eu vou terminar com a quarta, que é o conhecimento, que nós falamos, né? Conexão com Deus. Isso assim, não é nessa ordem, mas a gente precisa guardar isso, irmãos. Não é dinheiro. Não é dinheiro, nunca será dinheiro. Então eu preciso ter minha conexão com Deus real. Eu preciso ter a minha família como a maior riqueza da minha vida real. Eu preciso ter essa paz que excede todo entendimento, que o negócio vai ficar bem ruim. E se eu não tiver essa paz, eu não vou aguentar. Porque eu vou ser perturbado já, né? Já vou entrar na guerra perturbado. Já vai entrar dando trabalho já, essa é a real. A quarta é o conhecimento. Por quê, irmãos? Porque assim, eu sempre falo isso, conhecimento ele arrasta pessoas. Conhecimento arrasta pessoas. Conhecimento convence pessoas. Quando você vai falar algo para alguém, no mínimo, você tem que conhecer daquilo que você está falando. Seja porque você estudou ou seja porque você viveu. Ponto final. Porque é que nem uma vez eu dei um exemplo aqui de uma médica. É aquilo que eu acabei de falar também aqui sobre o clima do tempo. Tem pessoas que por exemplo, o médico, a gente chega num pronto-socorro e eu falo, Adriana, a sua dor de 0 a 10, 5. Tem paciente que tem a capacidade de falar pro médico assim, ai, o que vai adiantar eu falar se é 10, se é 20, o senhor não sabe o que eu tô sentindo, o senhor é médico. Você não sabe a dor que eu tô sentindo. O senhor já sentiu essa dor? Não.
Mas eu tenho conhecimento disso que eu estou te falando. Aliás, eu tenho tanto conhecimento que se a gente não te operar agora, você morre. Mas se você quiser, a gente pode esperar. Eu não conheço um ser humano que falou, pois eu vou esperar. Não conheço. Engraçado que nessa hora o conhecimento, como para todas as coisas, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, ó, crescei na graça e no conhecimento. Mas você viu a ordem? Graça, graça é Deus. Conheça primeiro de Deus, sobre Deus. Conhecimento, para você ter autoridade para falar. Quando você não tem conhecimento, você não tem autoridade para falar nada, nem para seus filhos, nem para seu marido, nem para sua mulher, nem na sua empresa, nem na igreja, nada, você não tem nada. Aliás, é até complicado esse negócio de falar, porque às vezes tem pessoas que elas não têm resultado. Que nem um médico que não tá com a dor lá. A pessoa ela não tem resultado daquilo ali. Mas ela tem inspiração de alguma coisa que aconteceu na vida dela, então ela fala com propriedade. Se você tiver coração ensinável, você vai ouvir e vai entender. É a famosa história do inteligente e do sábio. O inteligentão quer ir lá aprender, errando, quebrando a cara, caído no buraco. Vai lá, você é livre. O sábio fala, pois eu vou observar esse inteligente aí. Todo mundo deu ruim na história, mas ele acha que ele vai se dar bem. Todo mundo perdeu o casamento por o mesmo motivo que ele está fazendo aquilo ali, mas ele acha que o dele não vai. Entendeu? Todo mundo é magoado com aquela frase ali, mas ele sabe falar da frase diferente. Então, o conhecimento, quando a Bíblia fala de conhecimento, é que assim, eu falo pro Júnior que todas as vezes que eu vou falar alguma coisa para alguém, na maioria das vezes eu falo para Deus isso no banheiro. Eu falo, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor sonda corações e intenções. Como que eu vou falar com essa pessoa se eu não sei nem a intenção dela e não conheço o coração dela, nem sei a hora que eu falar algo para ela, como que ela vai receber aquilo? Então vamos combinar o seguinte? O Senhor fala através de mim. Ponto. Irmãos, diante de Deus, quantas vezes eu já me livrei de enrascada, de depois passou o tempo, eu fiquei sabendo que se eu tivesse falado aquilo, sabe? Naquele momento, para aquela pessoa. É o conselho. O melhor conselheiro é o Espírito Santo. Ponto. Segundo melhor conselheiro, pessoas que você confia, pessoas que pelo menos passam por aquilo que você está passando. Irmãos, ó, vocês viram para mim e falaram assim, Luiz, ó, eu vou fazer uma cirurgia do dedo mindinho e eu queria saber, de fato, a recuperação, se dói, se incha, se sei lá o quê. Vamos imaginar que eu não fosse da área da saúde, esquece, não entendo nada. Eu ia virar para você e falar assim, eu não sei. Nossa, mas eu vim aqui para você dar Não, mas eu não posso te falar uma coisa que eu não sei. Agora, chega com uma pessoa que não é médico, não é nada, não tem nada, irmãos, nada. Ela não é formada de nada, não sabe nem escrever o próprio nome. Mas você chega nela, que fez a cirurgia do dedo mindinho, que você vai fazer, ela vai te dar uma aula. Tudo que ela falar, muitas das coisas, 90% vai acontecer. Porque cada organismo é diferente um do outro. Então, de repente, você vai fazer uma coisa, ela... eu coloquei o esparadrapo lá, sequei de qualquer jeito, nunca inflamou. No primeiro dia que você não secar direito, no outro dia já tá cheio de prurido lá, cheio de infecção. Mas aí é organismo. Mas na grande maioria, a pessoa fala, menino, foi aquilo lá mesmo. Ainda bem que você falou que é pra colocar lá o negócio assim. Por quê? Porque é a experiência empírica que eu falo. Então, às vezes, a pessoa não precisa ela ter o resultado, mas se ela tiver conhecimento daquilo que você está falando, ouça. É o mínimo. Ouça. Tem pessoas que querem ouvir só pessoas grandes, pessoas extraordinárias. Primeiro, irmãos, qual é a chance e qual é a facilidade que você tem para chegar nessas pessoas extraordinárias? Né? Eu tô falando assim, aqui, né? Não na internet, aqui mesmo, marcar um encontro com ela, por exemplo. Tem pessoas, irmãos, que elas não têm um coração ensinável a ponto de não ouvir uma pessoa inferior a ela por orgulho mesmo, sabe? Por orgulho. Por isso que a Bíblia fala de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem entendimento, na sequência vem a humildade. Primeiro, eu nunca vi ninguém aprender se ela não tiver humildade. Primeiro que ela tem que ter humildade, né, para reconhecer que ela não sabe, que ela precisa de ajuda, que ela não entendeu nada, né? Então, assim, é confortável você pedir ajuda? Eu não acho. Sinceramente, Luísa, não acho. Eu acho necessário. Agora, confortável, eu não acho. Só que assim, se você não faz isso, você também não sai do lugar. Então, assim, eu falaria que eu termino com esse quarto
Conhecimento ele pode ficar em quarto mesmo, porque o conhecimento vai muito mais da gente. Se você não tiver conhecimento, o maior prejudicado vai ser você. Você vai ficar ali na sua vida. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se você não tem conexão com Deus, você vai influenciar de forma ruim na vida das pessoas. Se você não tiver a sua família com você bem, você além de fazer sua família sofrer, óbvio que você vai fazer ela sofrer, todo o meio que você tá vai ser comprometido por causa disso. Por causa da família, porque você está lá. E terceiro, a paz. Como uma pessoa que não tem paz, ela consegue, só ela não ter paz? Não, ela é perturbada, vai perturbar a vida de todo mundo. Por isso que eu falo que o conhecimento realmente é o último. O conhecimento é só você. Com você.